sobre a tal da medida provisória 232, hein, menino? Quer dizer, a medida, bom, boa tarde a todos, né? Como sempre estou aqui para dar o lado liberal dos assuntos econômicos da semana, sempre lembrando que confundir liberalismo com neoliberalismo é a mesma coisa que achar que o porco da Índia é alguma espécie de porco. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bem. Então a medida 232 foi derrotada pelas artimanhas e pelos bastidores da política, muito mais porque há uma guerra de natureza partidária e de natureza parlamentar acontecendo do que pelos seus próprios deméritos. Então esse é o ponto negativo desse assunto, porque é verdade que houve uma grande mobilização. O presidente da Associação Comercial de São Paulo, Guilherme Assis Domingos, fez um trabalho extraordinário de mobilizar cerca de 1.000 instituições ligadas à economia, ligadas a associações de pessoas em geral, sobretudo de cunho profissional, para fazer uma frente de resistência à medida provisória. Ela tem todos os defeitos que você possa imaginar. Ela é uma medida covarde, é uma medida sorrateira, foi lançada no último dia do ano, sem nenhuma espécie de debate em nenhuma parte, muito menos no parlamento, nem na imprensa, não houve nenhuma, e foi incluída, então, como complementação àquela promessa do governo, que é muito justa, de se corrigir a tabela de correção do imposto de renda, porque na medida em que os salários aumentam pelo simples efeito da inflação e não havendo correção na tabela, os assalariados ficam ganhando cada vez mais sob o ponto de vista fiscal, portanto, eles pagam muito mais imposto. Para poder compensar, então, esta devolução do dinheiro que não lhe cabe, de fato, o governo resolve, então, na calada da noite, como faz um bandido, como faz um bandoleiro, dar um golpe na sociedade e adicionar à correção da tabela do imposto de renda uma medida aumentando o tal do lucro presumido. Quer dizer, a ideia aí é a seguinte: há um grupo de empresas chamadas prestadoras de serviço que pagam um imposto por um critério chamado lucro presumido. Quer dizer, a Receita Federal presume que aqueles determinados profissionais tenham um lucro por mês, e sobre esse lucro incide, então, uma alíquota de imposto de renda que é equivalente à alíquota da pessoa física. A mais vergonhosa de todas os desdobramentos dessa história foi a desculpa que o governo deu para fazer isso, dizendo que estava promovendo a justiça tributária. Então eu acho que vale a pena discutir um pouquinho isso, em seguida falar do que o governo entende por justiça. Então vamos lá. Então, o governo acha que uma pessoa que tem um salário tem uma situação fiscal pior daquela que tem uma firma. Então, pegue dois médicos. Um médico recebe um salário e o outro tem uma pessoa jurídica de prestação de serviço que fatura, que recebe o dinheiro dos seus clientes. Diz o governo que o assalariado tem mais imposto que o outro, portanto, teria que haver um equilíbrio nessas duas cargas fiscais. Bom, o que o governo não lembra é que o sujeito que vive lá num escritóriozinho por própria conta, que não é assalariado, ele não tem 13º, ele não tem férias, ele, para poder ter uma aposentadoria, vai ter que bancar 100% o seu fundo de aposentadoria. Quer dizer, falar de injustiça numa coisa dessa é exatamente o que faz o governo o tempo todo. O governo não tem a menor ideia do que é justiça ou injustiça, porque o governo vive numa espécie de limbo moral. Quer dizer, o governo se arroga o direito de fazer o que bem entende, e tudo aquilo que ele acha que precisa fazer para o seu próprio benefício, ele chama de justiça. E aquilo que ele acha que é aquilo que ele... E as vítimas, então, são todas injustas obrigatoriamente. Trata-se, portanto, de um estratagema de expropriação do dinheiro dos outros a partir de um estratagema anterior de criminalização de todo mundo. Ou seja, o que o governo faz é dar a impressão que médicos, advogados, engenheiros, pessoas que lutam pela sua vida, que vivem o mundo real, quer dizer, não vive o governo vive um mundo em que o dinheiro cai automaticamente, magicamente, no bolso deles. Pois para o resto das pessoas que estão trabalhando, o dinheiro vem se houver o quê? Houver esforço, trabalho, dedicação, reciclagem, mais esforço, mais trabalho, mais dedicação, é uma vida inteira de dedicação para a gente conseguir viver e manter a vida mais ou menos aí acontecendo do seu ponto de vista concreto. Quer dizer, que direito moral tem o governo para vir falar de justiça e injustiça?
Então, eu queria muito que os nossos telespectadores percebessem que o que nós precisávamos levar de lição nessa história da medida provisória 323 não é ela em si, porque o governo vai voltar por outro método qualquer. Não se iludam. Quer dizer, eles farão. O objetivo do atual governo já era o objetivo do anterior, vamos ser completamente justos, ou seja, o objetivo desses dois governos, que são ambos socialistas, com a diferença de que o anterior tocava a cantilena socialista com um quarteto de cordas e agora esse toca com um conjunto de pagode. Não tem outra diferença a não ser essa. É uma diferença só de natureza de estilos. Então, a partir dos governos socialistas brasileiros, o governo do PSDB e esse atual, o que está acontecendo é que o processo de carga tributária só aumentará. E eu faço aqui a profecia que o provável método pelo qual serão feitos os próximos aumentos estão ligados à cobrança da contribuição previdenciária, não mais sobre a folha de pagamento, porque a sociedade já ficou muito competente para isso, ela já é muito produtiva, já aumentou-se muito a produtividade, mas pelo faturamento, ou seja, nós estamos aos pouquinhos chegando numa situação em que toda a carga tributária brasileira é sobre o faturamento das pessoas, que já é no caso o salário, e das firmas. E isso significa que se tornará cada vez mais desnecessária a apuração do lucro. Porque esse é o que eu considero a sistemática mais próxima da escravatura em si. Quer dizer, a escravidão funciona mais ou menos assim, você expropria o trabalho do sujeito. Então, o Estado não está sendo, nesse momento, mais um sócio no sucesso da sociedade. Ele é um sócio da sociedade, um sócio parasita, que escraviza todo mundo, criando uma espécie de corveia permanente em que os cidadãos precisam, daqui a pouquinho, trabalhar metade do ano só para sustentar quem? Esses paladinos da justiça. Mas paladinos para quê? São organizações estatais, são entidades estatais, cujo único objetivo é promover o próprio interesse do seu objetivo central partidário, do seu conjunto de militantes que estão, na verdade, apenas arrumando emprego com isso. Na semana passada eu já disse, a conta que está sendo feita hoje é de que durante o governo Lula foram adicionados à folha de pagamento federal 115 mil pessoas. E essas 115 mil pessoas são os militantes do PT a quem se está dando cargos de ocupação do Estado para fins de produzir a maior quantidade possível de totalitarismo com face humana, que é esse totalitarismo que nós temos hoje. Estes tentáculos que o Estado estabelece na sua conta bancária, no seu cartão de crédito, no que você faz, no que você não faz, na sua linguagem, no modo como você fala, no modo como você se relaciona com os outros. Enfim, nós estamos caindo nesse conto do vigário da tal da justiça social, cujo objetivo nada mais é do que simplesmente engordar a própria estrutura do Estado. O Estado, então, impede que tudo aconteça e, quando tudo não acontece, ele aparece dizendo que está aí para resolver aquilo que os outros não fizeram. Ora, os outros não fizeram porque ele impediu desde o princípio. E é isso que eu queria que vocês prestassem atenção. Não se trata tanto de festejar o final da 223, porque o governo voltará a carga por outro caminho. Sabe Deus quem será a próxima vítima? Vão inventar um outro jeito qualquer. O problema é que nós não devemos aceitar, em princípio, nenhuma conversa de justiça social. Faça de conta que não há possibilidade disso existir. Não existe dívida social, não existe justiça social. Isso tudo é um golpe do vigário que estão aplicando nas pessoas, para aumentar a carga tributária. Só interessa a eles. E a taxa de juros brasileira é tida como uma das mais elevadas do mundo, certo? Por que isso acontece? Né? Quem que é o responsável por esse patamar tão alto? É a taxa mais elevada do mundo, em termos reais. Você pega a taxa nominal, que é essa que aparenta, essa que está escrita no jornal, reduz a inflação no período de um ano, a taxa sempre anual, e você tem, então, a taxa real, que é a diferença das duas. O Brasil paga a maior taxa de juros do mundo. Nominalmente, ela é muito alta, sim, porque o governo acha que com isso está combatendo a inflação. Quer dizer, o governo acha que ao criar uma taxa de juros referencial muito alta, ele contamina o resto das taxas de juros da sociedade com também aumentos, e esses aumentos, então, inibem o consumo, porque o governo acha que o senhor e a senhora que querem comprar uma geladeira, porque a de vocês não presta mais, são os responsáveis pelos malefícios do mundo. Então,
Imagine vocês que tem uma sociedade em que o governo expropria da sociedade 37% mais ou menos de tudo que é produzido. É mais de 1/3. E esse dinheiro que é expropriado é entregue, então, para a burocracia estatal, sobretudo do governo federal, completamente distraída, a fazer de conta que trabalha. E o problema não é isso, não. O problema é o senhor e a senhora que precisam trocar o carro porque o de você já vai muito mal, ou porque querem comprar um móvel, uma mobília nova. Então, para impedir que essas pessoas produzam este ato horrível, este ato criminoso, que é tentar ter uma melhor situação econômica, o governo, então, joga as taxas de juros lá em cima, esperando, então, que as Casas Bahia vão cobrar dos pobres 10%, 12% ao mês, e isso impediria que as pessoas consumam e a inflação, então, tecnicamente, seria mais baixa. Bom, na prática, mesmo considerando já, de certo modo, a imoralidade desse argumento, na prática, a razão pela qual a taxa de juros é alta é que o Estado, desde que inchou, e a partir do governo Geisel, mais ou menos, ele, ao perder os instrumentos inflacionários de produzir o imposto inflacionário, ou seja, o Estado não pode mais cobrar a inflação. Como é que o Estado cobrava a inflação? O Estado imprimia dinheiro falso e pagava as suas dívidas com dinheiro falso. Como ele sempre pode imprimir mais, ele então tinha a fábrica de dinheiro falso, e é por isso que o Estado vivia da inflação. Com o final da inflação no plano real, o Estado fez duas coisas: aumentou a tributação a esse nível que está hoje e criou uma taxa de juros tão alta, tão alta, tão alta, de modo que ele possa captar no mercado. E o Brasil tem uma dívida pública de alguma coisa em torno de 900 bilhões de reais. Esses 900 bilhões de reais são captados no mercado pagando taxas de juros por eles. Quer dizer, para que o governo possa rolar esta dívida, ele não consegue fazer isso, porque o tal do superávit primário é incapaz de pagar o serviço da dívida. Então, o governo tem que manter a taxa de juros alta para poder manter entrando um dinheiro de empréstimos, e com isso ele consegue continuar sendo exatamente quem é. Ou seja, o Estado brasileiro não fez nenhuma reforma porque ele continua baseado no conjunto de injustiças estruturais fundamentais. Por exemplo, a ideia de que os seus trabalhadores, os funcionários dos ministérios, ao se aposentarem, precisam ganhar a mesma coisa que ganham os seus posteriores, os seus sucessores na ativa. Quer dizer, esta é uma ideia maluca que nem a Suécia é capaz de fazer. Então, para que isso possa ser mantido assim, que é uma injustiça, o governo só consegue manter essa injustiça dizendo que injustos são os outros. Então, esse sujeito do ministério não é injusto, ele é um aproveitador, ele é um safado, mas ele é visto como sendo, sobretudo pela justiça, como tendo um direito adquirido. E direitos adquiridos são custos fixos dos outros. Então, para que o governo possa financiar esse direito adquirido, portanto, se é direito é justo, ele é obrigado a criminalizar e demonizar os outros. Então, ele tem que dizer que os médicos é que são os demônios, que ganham demais. Então, vamos lá na noite de 31 de dezembro, estabelecer um imposto sobre eles. Então, é preciso que vocês prestem atenção nisso, porque eu não estou falando de economia aqui, eu estou falando de questões morais básicas. Não é possível construir uma economia na base de uma imoralidade desse tamanho. Não dá. Olavo. Quer dizer, o problema central é moral, não é econômico. A economia, no fundo, é uma coisa muito simples, é uma técnica que qualquer pessoa pode aprender, não há nenhum segredo. O problema é que ela não tem uma autonomia, ela está sujeita a decisões políticas e, sobretudo, a decisões de âmbito moral. E o que nós estamos vendo no Brasil na questão tributária é um processo absolutamente imoral sobre todos os aspectos. E é isso que vocês que estão nos ouvindo precisam entender na próxima vez que vocês tiverem a tentação de cair na cantilena sobre justiças, fome. Hoje o Lula estava dizendo na televisão que ele achou gostou muito do Papa, porque o Papa, afinal, era um sujeito que o acompanhava no seu esforço de combater a fome. Como se o Papa tivesse... O Lula fosse a medida das virtudes do Papa, né? Isso. O Lula, então, agora passou... Quase tão bom quanto o Lula. O Papa passou a ser a medida das virtudes do Lula. Quer dizer, o Lula passou a ser o referencial moral. Essa conversa, referencial moral do governo, veja, eu posso até acreditar que o presidente da República é um ser meio ingênuo, que tenha lá uma certa caipirice natural, vamos até dar a ele alguma indulgência, mas isso é, no fundo, um exercício absolutamente imoral
da credibilidade, do aproveitamento sem vergonha, da credibilidade, da boa-fé das pessoas. Então, vamos deixar de olhar para esse assunto sob esse prisma ingênuo, infanto-juvenil, de questões como justiça social, dívida social, pobreza, porque não é assim. A ir por esse caminho, prepare-se para entregar todo o dinheiro para eles e virar todo mundo funcionário público, incluindo nisso aí o pipoqueiro, sem querer, obviamente, compará-los um ao outro. Não, sem... É verdade que foi aprovado o fim do 13º? O senhor está sabendo alguma coisa? 13º salário? Não foi aprovado isso. Essa ideia de acabar com o 13º era uma ideia do Roberto Campos. E o Roberto Campos era um homem excessivamente irracional para o padrão brasileiro. Então, é uma das pessoas mais odiadas pelo inconsciente coletivo, sem que se tenha a menor ideia de quem tenha sido o Roberto Campos. Mas o Roberto Campos, um belo dia, apareceu e disse assim, olha, esse negócio de 13º é uma bobagem. Primeiro, por quê? Primeiro, porque a gente cria no final do ano para as empresas um encargo que é assim pontual e que é às vezes impagável. Então você ouve de vez em quando no jornal falando, empresa de tal não pagou ainda o 13º. Segundo, por que não pega o 13º, divide por 12 e paga 12º a mais todo mês? Porque as empresas achariam isso muito melhor e, para o ponto de vista dos empregados, seria igual. Muito pelo contrário, até prefeririam, porque se você recebe o 13º em 12 parcelas, você recebeu o 13º num prazo médio de 6 meses e não apenas uma vez por ano. Todo mundo acha bom haver um adiantamento do 13º. Ah, mas se você disser para mim que você prefere receber no final do ano, que você é incapaz de economizar, bom, mas isso já é problema seu. Uma vez eu morava num hotel e conheci um porteiro do hotel que pegava dinheiro emprestado numa financeira a 12% ao mês e aplicava na cadeia de poupança a 1% ao mês, mais correção monetária. Eu perguntei, escute, eu queria muito entender por que você faz isso. Ele falou, não, é porque o único jeito que eu tenho de economizar é tendo uma dívida, porque senão eu não consigo pagar. Então, aí eu entendi os limites extraordinários da ciência que eu estudei a minha vida inteira, da ciência econômica, que parte de um pressuposto completamente Mas falso. você sabe que isso existe na sociedade brasileira. Esse sentimento que muita gente tem de que ele é incapaz de administrar sua própria vida. Então, que o governo tem a obrigação de administrar por ele. É um negócio sadomasoquista, mas que acontece mesmo. Tem gente que se enche de dívida também para ter alguma coisa, porque ele está pagando, né? Tem a obrigação de pagar a dívida, tem alguma coisa, senão não consegue. Então, perceba como não tem tanto mal assim em você substituir o 13º por uma outra forma qualquer. Forma essa sugerida pelo Roberto Campos. Então, embora eu esteja sugerindo isso, é óbvio que isso não poderia, porque a mentalidade pública é apavorada com qualquer hipótese de fazer qualquer coisa diferente, irá reagir de modo irracional a essa história. Isso não será feito. Mas a ideia de transformar o 13º no aumento de 1/12 do salário é uma ideia muito boa. Não tem nenhum inconveniente técnico de fazer isso. A Abigail do Bom Retiro dá o parabéns pelo programa e ela diz o seguinte, é falar da verdade, tudo que é dito parece ser dito pelo povo. Precisávamos de um programa assim. E Hertes, do Jardim Botânico, esse é o melhor programa que apareceu na televisão brasileira nos últimos 20 anos, hein, Olavo? Parabéns aos palestrantes pelo alto grau de conhecimento. Obrigada a você também pela audiência. E a Raquel, do Jardim Paulista, lá em São Paulo, dá parabéns ao programa e pede para colocar em pauta por que se esconde o índice verdadeiro de inflação no Brasil. Todos percebem que a inflação é muito mais alta do que é passado pelo governo. É isso? Olha, esse é um problema de diferença de termômetros. Quando a gente fala de febre, nós temos um termômetro só, mas quando você fala de inflação, há inúmeros termômetros. Por exemplo, cada pessoa, cada indivíduo, a senhora também, tem uma inflação pessoal. Basta a senhora fazer um relatório dos seus gastos por mês e comparar com o que acontece no mês seguinte. Vai haver um aumento X, e esse aumento X deve ser único, porque a sua composição de gastos deve ser completamente única. Por causa, isso é natural, né? Cada um tem um conjunto de consumos. Então, o problema central é, cada um tem a sua própria inflação. Assim como cada pessoa tem sua própria inflação, cada firma tem sua própria inflação, como toda firma tem sua própria inflação, também cada setor da economia também tem. E há uma inflação genérica para o país, que é calculada por alguns órgãos aí de cálculo, que não são necessariamente órgãos do governo. A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, é uma entidade historicamente importante no cálculo da inflação, como também é o IBGE, como há diversas outras entidades que calculam.
Então, o problema é que esse problema é grave, quer dizer, é difícil de fazer um cálculo de inflação como a gente indaga sobre a febre de um paciente, porque, como há uma diversidade muito grande de consumos, então as inflações variam de pessoa para pessoa. É completamente possível, portanto, que a senhora tenha uma inflação muito maior do que uma pessoa qualquer, uma pessoa em média, a sua vizinha, por exemplo. Agora, o governo faz questão de esconder a inflação? Ficou mais difícil de fazer isso. O que ele pode fazer, na verdade, é fazer de conta que não aumentou o que ele aumenta. Por exemplo, ele cria um determinado critério que faz com que um determinado aumento de preços de um assunto que ele controla, como o preço da gasolina, seja atribuído a uma externalidade. Você diz, olha, foi o câmbio que explodiu, então houve uma guerra no Oriente Médio e o preço do petróleo subiu tanto, nós não podemos considerar isso inflação. Com relação a esta abordagem, existem, obviamente, debates técnicos. É preciso sempre fazer menção para a gente não confundir inflação com aumento de preço, que não são as duas coisas, não são iguais de fato. Quando o tomate sobe porque houve um problema climático específico, isso não é uma inflação verdadeiramente. A inflação sempre tem origem na produção de dinheiro. Quer dizer, só o governo é capaz de gerar inflação. Ela é sempre um fenômeno monetário. Há variação de preços na economia normais, sobretudo em produtos agrícolas, produtos importados, etc., que não obrigatoriamente configuram inflação. Então, há defesa técnica para se separar bem o que seja aumento de preço, o que seja inflação. A verdade, a inflação brasileira, ela está hoje aí em torno de 7, 8% ao ano. Não há muita dúvida sobre isso. Ela é uma demonstração que a política de juros altos está funcionando, de certo modo mas a que preço? Quer dizer, qual é o grau de sacrifício que nós precisamos fazer? É claro que esse não é um raciocínio de economista de banco, porque os economistas de banco acham que tudo vai muito bem, porque os economistas de banco só representam os credores. Então, eles têm a capacidade cívica de chegar e dizer que o Brasil vai bem. Mas como eu não estou representando aqui nem os bancos, nem o grande capital,